meu nome é Glauber Gomes e eu faço parte dos Global Shapers Manaus, uma comunidade fomentada pelo Fórum Econômico Mundial que desenvolve projetos de impacto local e de cunho global. Nosso Hub de Manaus, em parceria com a AGE, a Associação de Jovens Empresários do Amazonas, entrevista os candidatos à Prefeitura da cidade de Manaus. O objetivo dessa série de entrevistas é conhecer um pouco mais do plano de governo de cada candidato, estabelecendo assim eleições mais transparentes e eleitores mais conscientes. Obrigado, candidato, por ter aceito nosso convite, candidato Queiroz. O senhor tem direito a 3 minutos para cada pergunta e a gente vai começar com a primeira pergunta. Perfeito, Glauber. Manaus se encontra na posição 4.168 no ranking de eficiência dos municípios. Quais serão seus investimentos prioritários em 2017, caso o senhor seja eleito? Glauber, o desafio hoje de investimento na cidade de Manaus passa primeiro por romper uma série de burocracia. Há um conjunto de normas burocráticas hoje para se abrir uma empresa, fazer funcionar um empreendedor. Nós pretendemos fazer um estudo profundo, repensar essas normas de empreendimento. Porque o desafio diante da crise hoje é facilitar o acesso às pessoas, é gerar emprego de qualidade. Então, nesse sentido, vamos fazer um estudo profundo hoje do orçamento, das normas que tangem a se abrir empresa, ao empreendedor. Porque se percebe na prática hoje, em Manaus, de forma específica, quem vai fazer uma pequena empresa, com menos de 6 meses, menos de um ano, acaba desistindo do empreendimento. E na crise, a saída é o empreendimento. Né? A história está repleta disso. Né? A crise se busca empreendimento. O nosso compromisso, de um modo geral, nesse momento inicial, é tornar a cidade acessível, dinâmica. Essa posição é vergonhosa no ranking de eficiência, dá para se repensar isso com um estudo profundo de que possa ter a burocracia, né, desse processo. As pessoas que querem investir em Manaus vão ter acesso. As pessoas que querem gerar emprego em Manaus vão ter acesso a uma dinâmica mais livre, a um mecanismo mais acessível. Vamos repensar de forma profunda esse aspecto, porque Manaus, que tange, é um polo industrial que tem uma história muito respeitada, porém a crise bate de forma violenta. Hoje Manaus tem um desemprego gigantesco. O distrito industrial tem colocado o pai de família nas ruas, né? O pequeno empreendedor hoje ele tem sido penalizado com uma carga tributária brutal. E nosso desafio é esse, é dizer quem quer investir, não vamos ter que dar acesso. Quem quer gerar emprego, vamos facilitar esse acesso às pessoas. Esse é o desafio para a gente colocado no minuto. No mais, eu tenho andado muito nas ruas de Manaus, Glauber, e tenho percebido muitas pessoas no trabalho informal. E esse trabalho informal, ele se dá porque as pessoas não conseguem se habilitar, né, de forma adequada ao empreendimento. Então as pessoas procuram o que a prefeitura pode fazer para isso, para tornar a prefeitura mais eficiente. É da qualificação, é da treinamento, é da mão de obra. Então nós vamos empenhar, nós temos um programa que está no contexto dessa pergunta da eficiência para gerar emprego para a juventude. Vamos propor um programa, o maior programa arrojado de estágio em Manaus. Manaus hoje tem muito cargo de comissões na prefeitura, cargos pagos a peso de ouro. Então vamos fazer um censo na prefeitura. Esse censo vai pegar toda essa grana desse cargo de confiança e vamos transformar em bolsa empreendedoras para que jovens como vocês, né, aos jovens empresariados, aos jovens que querem ir para o mercado, para que o jovem que quer ter acesso ao emprego possa, através do primeiro estágio, começar a trabalhar, a se empolgar e ser um empreendedor como vocês. Né? É importante esse programa de empreendedor, porque o paradigma de empreendedor está sendo rompido. Se pensava muito no empresário de gravata, um cara sofisticado, carancudo. Hoje a juventude é empreendedora, as jovens milionários com menos de 30 anos de idade. Né? Esse público que acompanha o programa sabe disso. Então o incentivo é esse, é tornar uma cidade menos burocrática, é criar uma cidade eficiente para as pessoas que possam investir, querem investir, possam investir com qualidade. Muito obrigado, candidato, pela sua resposta. Nós vamos agora para a próxima pergunta. Candidato Queiroz, nossa próxima pergunta é a seguinte: quais serão as suas iniciativas para incrementar o orçamento e alavancar os investimentos na nossa cidade? Beleza. O ano que vem, Manaus vai ter 4,5 bilhões de reais. Isso parece, não é pouco. Né? Vai ser a quinta capital em arrecadação. Então há dinheiro. O desafio nosso maior no orçamento, Glauber, que nos acompanha nesse momento, é inverter a lógica do orçamento. O orçamento de Manaus tem sido aplicado, falando da cidade específica, em investimentos no cartão postal. O orçamento tem sido aplicado em muito mais na maquiagem da cidade. Nós vamos aplicar esse orçamento na geração de emprego e renda. Então vamos fazer uma frente de trabalho profundo. O que tirou os americanos da crise, depois da crise de 29, né? da quebra da Bolsa, né? O que foi? Foi o New Deal, foi trabalho arrojado. Então o desafio da prefeitura é gerar emprego e para isso passa pelo orçamento. Outro ponto do orçamento importante, nós vamos jogar de forma pesada,
Glauber, é a questão dos tributos voluntários. São tributos federais, está no BNDES, no PNAD, no Fundo da Infância, e aí nós vamos buscar esse dinheiro no dinheiro federal. Então nos acompanha agora, porque há muito dinheiro à disposição, dinheiro federal e bom dinheiro. Agora, para buscá-lo, tem que ter planejamento, tem que ter projeto, tem que entregar no tempo hábil esse projeto, e o mais desafiador é prestar conta. Então, além do orçamento de Manaus, que não é pouco dinheiro, nós vamos jogar pesado no chamado tributo voluntário. Para isso, se somar essas verbas federais em Manaus, vai abrir caminho para o empreendimento. O empreendedor, aquele que quer ser parceiro da cidade, o jovem investidor empresário, nós vamos ter um diálogo aberto. Nosso governo, nossa proposta é socialista, mas porém o marco é o marco do capitalismo. Nós temos a clareza que nós vamos implantar o capitalismo no dia 1º de outubro, de janeiro do ano que vem na prefeitura. Vamos governar dentro dos marcos do capitalismo. Então vamos tentar tornar esse sistema capitalista dentro da sua lógica. Então, se o cara que é um empreendedor quer investir na cidade, nós vamos buscar parcerias federais com o jovem empreendedor para nesse sentido ter investimento. Essa é a realidade, vamos trabalhar de forma profunda. E a questão dos impostos, de forma proporcional, falar de orçamento é falar dos impostos, Glauber. De forma proporcional, as pessoas que querem investir acabam sendo muito penalizadas. Esse é um ponto inicial da conversa que você iniciou conosco. A gente precisa repensar essa lógica. Os impostos da cidade têm que ser repensados, porque o pequeno empresário, o trabalhador, ele paga de forma proporcional uma carga tributária muito maior. Então, é preciso tornar esse processo dos impostos mais eficiente, ter coragem, Glauber, de buscar dinheiros federais, como eu falei de forma inicial, esse dinheiro, buscar uma parceria com a área empreendedora, em especial o jovem empreendedor, e transformar isso em emprego, em renda, em oportunidade para as pessoas. Dá para fazer, nós vamos fazer. O prefeito ele vai ser cercado no ano que vem com um orçamento de 4 milhões, o que é de melhor em técnica, mas o que vai prevalecer é a boa vontade da pessoa quanto gestor em decidir o dinheiro ser aplicado. Muito obrigado mais uma vez pela sua resposta, candidato Queiroz. Nós vamos para a nossa próxima pergunta. A nossa próxima pergunta é a seguinte: analisando seus concorrentes, candidato, que propostas o senhor considera interessantes? O senhor poderia escolher uma proposta dos candidatos concorrentes que o senhor acha interessante? Francamente, Glauber, nos acompanha nesse momento, com todo o respeito que tem os demais candidatos, mas eles todos, me falando um pouco eu sei que é um programa mais econômico, mais de investimento, mas não dá para desassociar da questão política, Glauber. Os demais candidatos, raríssimas exceções, eles representam um único grupo político que é hegemônico nesse estado e em Manaus há quase 40 anos, Glauber. E esse grupo tem um receituário de trabalhar, eles têm uma forma pronta. Nesse grupo, os prefeitos têm um papel de ser gerente, só gerente, e aí o prefeito tem que ser mais do que um gerente, tem que ser humano. O prefeito vai ter um orçamento bilionário, pode ser cercado do que há de melhor em assessoria, inclusive ouvindo os jovens empreendedores, ouvindo mesmo. O prefeito é o dono da verdade, tem que ouvir o jovem empreendedor. Agora, as decisões reais quem vai tomar é o prefeito. As decisões, a última palavra cabe ao prefeito, depois de ouvir a todos. E aí, olhando com toda a franqueza, as propostas colocadas pelos demais candidatos que estão aí, são propostas basicamente idênticas, dá a sensação que foi comprada de alguém que vendeu uma forma de proposta que é a mesma. Então, eu não consigo enxergar de forma franca, aqueles acompanhando, nada de novidade nisso. Assim, nosso entendimento, olhando com forma profunda as propostas, é basicamente as mesmas, É uma forma pronta. Há um candidato que diz que Manaus é única, Manaus é uma única cidade, a Manaus é inteligente, a Manaus... Porque a Manaus apresentada nas peças publicitárias não é a Manaus real, francamente. É uma Manaus muito distinta. E isso acaba refletindo no conjunto de propostas dos candidatos, com toda franqueza. Você vê, todos os candidatos, do modo geral, têm colocado nas peças publicitárias deles a Manaus do cartão postal. Com raras exceções, se fala de uma Manaus da periferia. E aí, jovem empreendedor, a lógica do empreendimento hoje está para além da margem do lucro. Quem se propõe a ser empreendedor nessa cidade, em qualquer parte do mundo, pensando só no seu lucro, está fadado a falir. Você vê investidores do porto do proprietário do Facebook, do proprietário do YouTube, são jovens
Mas você vê que a dinâmica, ainda que nos marcos do capitalismo, do investimento, são dinâmicas que ele tem que repensar. Quem está mergulhando nesse mundo na área empreendedora, eu não sou dono da verdade, não sou nenhum expert no assunto, mas tem que ser repensada a dinâmica do empreendedor. Ele tem que repensar profundamente. Muito obrigado, candidato, pela sua resposta. Nós vamos agora passar para a nossa próxima pergunta. Candidato Queiroz, eu gostaria agora que o senhor falasse um pouco sobre o principal projeto da sua gestão. Se eu tivesse que escolher um principal projeto da sua gestão, qual seria? O senhor poderia falar um pouco sobre ele? Isso, nós temos uma plataforma, né, que está no blog do Queiroz, você pode acessar a plataforma. Essa plataforma é uma construção coletiva, junto com os filiados do pessoal do PCB e parte da comunidade de Manaus. Ela tem 5 eixos da plataforma. Um eixo principal é a gestão popular. Outro eixo da plataforma, eixo 2, é educação para emancipação, é importante. Um eixo da reforma urbana na perspectiva democrática. O eixo 3 é o eixo da saúde preventiva, o eixo 4. O eixo 5 é saúde, esporte, cultura e lazer com acesso de todos, não privilégio de pouco. Desses eixos, acho que o eixo central é a gestão popular. E a gestão popular, essa palavra assustava muitas pessoas no passado, né? Sobretudo os empreendedores. A gestão popular é nada mais do que um empreendimento de forma coletiva. É que você possa ouvir, no caso da cidade, as pessoas que vivem a cidade na sua intensidade. Então eu preciso ouvir a comunidade A, B ou C, as demandas. Tem que parar de ser o prefeito gerente, aquele que se cerca de toda uma planilha, de um manual. Isso não existe mais, inclusive no empreendimento. Tem que ter a capacidade como gestor da cidade de enxergar que a cidade é viva, como qualquer empresa também é um organismo vivo. Então nossa ideia, nosso destaque é esse, é uma gestão onde as pessoas possam ter canais e possam opinar com ideias para a cidade. Imagine você, um jovem empreendedor, né, que tem um pequeno investimento, mas não consegue ouvir seus parceiros. Você quer centralizar tudo na sua... Você passa a ser o iluminado, dono da empresa. Isso é bobagem. Essa mesma lógica do empreendimento, hoje, viva, dinâmica, onde as pessoas podem ser ouvidas, né? Às vezes um pequeno funcionário que parece ser pequeno, pode ter uma ideia grande para a tua empresa, nós vamos ouvir as pessoas, Glauber. Uma cidade que você conversa com a dona de casa, você conversa com o motorista de ônibus, você conversa com o guarda municipal, você conversa com o jovem empreendedor, e ao ouvir as pessoas, né, você vai fazer uma cidade melhor. Então o destaque é esse, nós vamos fazer uma cidade onde as pessoas vão ter canal, até porque o modelo político que nós vivemos, Glauber, ele está falido. A democracia, jovem que não acompanha, a democracia indireta, aquele que o Glauber vota no Queiroz, que ele vota no Glauber para nos representar, está com dias contados. A dinâmica política está tão grande que a ideia é essa, as pessoas querem participar do processo de fazer junto. As pessoas querem fazer isso junto. Essa mesma dinâmica, ela cabe uma analogia com a empresa. Aquela empresa que tinha um gerente treinado, que ele dominava toda a empresa, sabia tudo, no dia que ele morria a empresa fechava, acabou. Tu tem que fazer uma empresa viva, que as pessoas sejam tidas como valores de organismo vivo da empresa. Essa mesma lógica se cabe à cidade. Aí eu volto à tua pergunta inicial, no início da pergunta, nós destacamos a gestão popular. É isso, ouvir as pessoas como um todo, inclusive o jovem empreendedor. Muito obrigado, candidato Queiroz. Agradeço a sua resposta. Vamos passar agora para a nossa próxima pergunta. Candidato Queiroz, Manaus é a 19ª capital no ranking da transparência do Ministério Público Federal. Como você pretende trabalhar nesse quesito e incluir a participação popular em favor de uma cidade melhor? Eu te falei de anterior, nosso carro-chefe vai ser a gestão popular. E é impensável uma gestão popular onde o orçamento não tenha a participação das pessoas. É lógico que o orçamento, existe uma lei orgânica que conduz o orçamento, há limites do escopo do direito municipal, o prefeito não pode pegar o orçamento e pulverizar, que todo mundo vai adaptar com o orçamento, não. Mas há canais hoje de você ir a tal zona da cidade e discutir com essa zona o que é prioridade do orçamento. A zona precisa de saneamento, de posto de saúde, de quadra, precisa, então vamos discutir. Nós temos X no orçamento e aquela comunidade pode decidir de forma democrática. Isso não é inventar roda, isso está previsto na Constituição brasileira. A gestão democrática é um dos marcos da nossa Constituição de 88, Glauber, e ouvir as pessoas. Então, é essa a ideia. Nós vamos criar mecanismos que as pessoas possam optar sobre o orçamento, mesmo sabendo que o orçamento há todo um escopo jurídico, há uma lei municipal que o conduz às regras do orçamento, mas dá para criar sim um orçamento vivo,
onde as pessoas possam participar. Inclusive, orçamento também, criando uma fatia desse orçamento para o investimento. A gente precisa pegar parte desse investimento da prefeitura, tanto as verbas que faz parte da cesta básica dos tributos municipais, como as chamadas verbas federais, as verbas tributárias, trazer isso, fazer um grande pool de finanças para tornar isso também, incentivar o investimento. Não só o investimento do médio, pequeno empreendedor, daquele pequeno empreendedor que está iniciando com uma pequena padaria na esquina, está com lanche na esquina, então incentivar. Então é isso. Dá para sim, criar mecanismo que as pessoas possam ter acesso ao orçamento e ouvir as pessoas de forma regular no que tem no orçamento, que não é pouco. Nós estamos falando de um orçamento de 4,5 bilhões de reais. É muito dinheiro, que dá para fazer muita coisa, mas a ideia é ouvir as pessoas. Esse é o nosso compromisso. Perfeito, muito obrigado, candidato Queiroz. Nós vamos passar para a nossa sexta pergunta. Candidato Queiroz, agora falando um pouco sobre empreendedorismo. O que o senhor, como prefeito, faria para aprimorar o ambiente de negócios, especificamente na cidade de Manaus? A gente volta à pergunta 1 desse programa, que é a questão da eficiência. Não é? Então a gente precisa repensar a dinâmica tributária do município, a gente precisa criar mecanismo que dê valor a quem quer investir na cidade. Manaus poderia ser, a exemplo de Atlanta, né, uma cidade que poderia ser um polo central de turismo. Manaus tem uma vocação para o turismo sem tamanho, é um dos elementos, né, desse tema que é muito amplo. Porém não há incentivo, e aí a questão de chegar a Manaus é a questão geográfica, é gigantesca. Por que não fazer uma luta junto ao governo federal para tornar um subsídio à passagem aérea para quem vem fazer turismo em Manaus? Acho que dá para fazer isso. Esse é um elemento. Voltando ao contexto, buscar a questão da eficiência, a questão dos impostos municipais, de que forma nós podemos, de forma proporcional, deixar de penalizar as pessoas mais simples, né? A questão, porque de forma proporcional, nosso entendimento é que as pessoas mais simples acabam pagando mais tributo do que uma pessoa que tem um grande porte de volume de dinheiro. É uma questão de proporcionalidade, precisa rever essa lógica da questão da proporcionalidade dos investimentos. Outro aspecto importante no que tange a questão do orçamento, de tornar a coisa eficiência, é gerar oportunidade de emprego. Olha, nós estamos diante de um público que nos acompanha nesse momento que quer investir, quer gerar emprego. Então, como buscava na conversa inicial, é tornar esse mecanismo possível, é ouvir a todos. Né? O que é que o mundo empreendedor tem a dizer à gestão do prefeito Queiroz? Vamos ouvir os empreendedores, mas não vamos teimar em querer fazer coisas de formas prontas. Eu não acredito, Glauber, que nos acompanha, em receituário. Nós temos um receituário, nós temos um manual. Então vamos ouvir empreendedores, empregados, investidores, especialistas, de que forma nós podemos estar pensando o orçamento. Porque a nossa marca, como eu falei, nossa marca vai ser a gestão popular, mas a gestão popular é ouvir a todos, não ouvir só o povo, mas ouvir a todos que é especialista para tornar o investimento viável. Porque hoje a gente colocava, há muita gente no trabalho informal. Não falando aqui do público específico do seu programa, que é um público mais dinâmico, existe. Mas quando se pensa em empreendedor, isso é muito amplo. Empreendedor, né, não dá para dimensionar, fazer um foco. Aí empreendedor só é quem tem, sei lá, um valor X para investir. Se fosse o empreendedor, tem vários aspectos do empreendedor. Né? Tem aquele cara simples que tem um carrinho de cachorro quente, ele é empreendedor. Correto? Sim, empreendedor. Então vamos ter que pensar, aquele cara que tem um porte maior para colocar uma rede de pizzaria é o empreendedor. Então nós vamos ter que ouvir as pessoas mirando. Então garantir ao público que nos acompanha que se realmente quer investir em Manaus, nós vamos ouvir vocês. Vamos ouvir os empresários, em especial a juventude. Vamos ouvir com tranquilidade, sem arrogância, sem se achar que é o dono da verdade. Ouvir e nós vamos ter a solução. Excelente, candidato. Muito obrigado por sua resposta. Candidato Queiroz, agora são as suas considerações finais. O senhor tem aí um tempo, uns 2, 3 minutos, para falar com esse público jovem, o público que acompanha as outras entrevistas dos outros candidatos. Por favor, passe sua mensagem, suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, dizer a vocês que nos acompanham que não tenha medo do novo. Vocês são novos, é bem provável que vocês, quando pensavam em investir, alguém desconfiava de vocês, né? Porque a juventude carrega, às vezes, a carga da desconfiança. Né? Os conservadores veem o jovem com um olhar de desconfiança. Essa candidatura, com as demais candidaturas de Manaus que aqui passaram,
é a candidatura diferenciada. É bem provável que os candidatos sejam mais eloquentes que o Queiroz, que conheça números mais profundos, tenha uma fórmula mágica pronta. O Queiroz tem uma opção muito clara, que é de ouvir vocês, o empreendedor, o povo de um modo geral. Nós não vamos tomar nenhuma atitude de forma unilateral. Vamos ouvir as pessoas para a gente possa ter com clareza o que fazer para Manaus. Então essa candidatura é a candidatura aqui do PSOL, junto com o PCB em Manaus. O PSOL hoje pode eleger o prefeito de Belém, também pesquisas avançadas. Temos uma prefeita em Porto Alegre, bem avançada nas pesquisas. Temos um candidato do Rio, um jovem como você, chamado Marcelo Freixo, que pode ser prefeito do Rio. Tem uma candidatura em São Paulo. Então o PSOL, de forma inevitável, vai governar muitas cidades. E vamos governar ouvindo as pessoas. Governar nos marcos da sociedade real que nós vivemos, né? E ouvindo as pessoas que nós vamos governar a cidade. Então, eu não vou aqui convencer vocês, porque vocês têm autonomia, são empreendedores, são jovens inteligentes. Vocês vão fazer a escolha em quem vai votar, em quem vai conduzir. Mas vou deixar aqui a mensagem, que o nosso governo municipal haverá garantia que todos serão ouvidos. Tudo que venha somar no sentido de fazer um Manaus melhor, uma Manaus mais eficiente, uma Manaus menos burocrática, nós iremos fazer. Então, de forma tranquila, pode, se for votar em Manaus, quem vota aqui, nós não queremos o número é 50, um número muito simples. Os demais candidatos, vocês conhecem de salto e conhecem de frente para trás, são os demais de sempre. Há um que é vice-governador, há outro que é federal, não quero nesse mérito. Eu quero falar que tem um Queiroz aqui como candidato, uma pessoa simples que acha que podemos fazer um novo empreendimento. Manaus também tem que ter uma visão empresarial da cidade, mas uma visão empresarial humana. Eu não posso ser, Glauber, só o homem do manual, da técnica pela técnica, né? Essas são as máquinas de governar a cidade. Então, esse é o Queiroz, foi bom falar com vocês. E se for votar, voto com o melhor e eu quero meu número é 50. Valeu! Muito obrigado, candidato Queiroz, pela sua participação, sua contribuição. Sem dúvidas, o senhor está tornando essas eleições mais transparentes e ajudando a tornar os nossos eleitores mais conscientes. Continue acompanhando as nossas entrevistas com os outros candidatos. Muito obrigado por acompanhar essa entrevista e até a próxima.